A luta antirracista durante a ditadura militar. Vale lembrar que a luta dos negros contra a discriminação racial, por direitos políticos e por justiça social, não se iniciou durante o regime militar. Quando veio a República, no final do século XIX, surgiram novos e sutis formas de construção de um apartheid racial pelas elites políticas e econômicas, que à época sonhavam em branquear a população brasileira. Por exemplo, a proibição do voto de pessoas não alfabetizadas e a promulgação de leis contra a vadiagem foram particularmente determinantes para confirmar a exclusão dos negros. Muitos deles, ex-escravos ou filhos de escravos, que nunca haviam tido condições de frequentar a escola ou de conseguir empregos dignos depois da abolição. Ao longo dos anos 1930, como os novos arranjos políticos da era Vargas, a mestiçagem passou a ser valorizada como signo de brasilidade, ao mesmo tempo em que surgiram muitas organizações políticas e culturais de luta contra a discriminação racial, como a Frente Negra e o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento, grande militante brasileiro nessa área. Após 1945, inaugurou-se um dos períodos mais ricos da vida política brasileira e a luta dos negros brasileiros. Contra a discriminação se mesclou a luta por justiça social e ampliação da democracia. Paradoxalmente, entretanto, a consciência negra, como se dizia, se adensou nos anos 1960 e 1970, influenciada, inclusive, pela luta dos povos africanos contra suas metrópoles, pela luta contra o apartheid racial na África do Sul e pela luta dos negros estadunidenses por direitos civis. No final dos anos 60, a partir das novas posturas do movimento negro dos Estados Unidos, o Black Power, poder negro, se manifestava nos cabelos, nas roupas, nos gestos, manifestando orgulho pela cor de pele diferente da sociedade WASP, White, Anglo-Saxon e Protestant, branca, Anglo-Saxon e protestante, que formava a elite norte-americana. A luta dos negros brasileiros durante a ditadura pode ser pensada em dois campos que, por sua vez, se conectavam, o cultural e o político. No mundo acadêmico, sociólogos como Florestan Fernandes desenvolveram críticas sofisticadas e aprofundadas à ideia de democracia racial, demonstrando como os negros foram integrados à sociedade industrial e urbana, com a manutenção de uma situação de dupla exclusão social e racial. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, na explosão da Black Music, artistas como Tim Maia e Tony Tornado colocaram em pauta explicitamente a questão da luta contra a discriminação. Os partidos de esquerda sempre tivessem priorizado a luta de classes e não a questão racial, que julgavam derivada da primeira, muitos partidos e grupos marxistas como o PCB e o PCdoB já tinham colocado a questão racial em seus programas, manifestos, resoluções. Mas foi em 1978, com a fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU, incentivado inicialmente por militantes trotskistas da Convergência Socialista, que a questão racial e o discurso marxista foram mais intimamente conectados, a partir de um ativismo no qual os militantes negros de formação universitária eram os principais protagonistas. Para a ditadura e seus ideólogos, a racialização das desigualdades no Brasil e as pautas do movimento negro eram antipatrióticas, imitação superficial e descontextualizada do movimento negro estadunidense. Portanto, o surgimento de uma consciência negra expressa num grupo de origem marxista, que não media palavras para denunciar o racismo explícito e oculto da sociedade brasileira. Era um duplo desafio para a ditadura antirracista e anticomunista. O programa de ação do MNU era composto por 16 itens, entre eles a realização de uma reforma agrária radical, a proteção dos acampamentos dos sem-terra, o direito de sindicalização dos trabalhadores e uma reforma geral do ensino, a idealização das raízes africanas vistas em seu conjunto sem se preocupar com as etnias ou nacionalidades do continente, o pan-africanismo e a necessidade de conectar com outros movimentos negros ao redor do mundo davam o tom da luta do MNU. Consciência negra pós-ditadura.
O adensamento da consciência negra durante o regime militar, bem como a conexão da questão social com a questão racial, foram ganhos históricos importantes na luta contra o racismo e pela democratização efetiva da sociedade brasileira. Uma data que propõe uma reflexão sobre o racismo, sobre a igualdade racial, aproveitando da antiga efemeridade que comemora o Dia de Zumbi, o líder da revolta do Quilombo dos Palmares no século XVII. Ainda assim, expressões como fazer trabalho de branco, para se referir a um trabalho mais qualificado, ainda são utilizadas no cotidiano às vezes. E às vezes passam desapercebidas, especialmente aos brancos. Outra conquista importante foi o reconhecimento do Estado pós-ditatorial em seus diversos níveis federativos do racismo e da necessidade de políticas públicas efetivas para superá-lo, nas quais os negros sejam protagonistas efetivos ao lado de outros atores comprometidos com essa luta secular. Mais recentemente, a criação de políticas de cotas sociorraciais em vestibulares de algumas universidades e o reconhecimento do direito territorial dos quilombolas foram marcos importantes no fortalecimento do combate ao racismo, cada vez mais percebido como parte essencial da construção democrática. Isso implica em reconhecer que a situação de inferioridade social e econômica desses grupos em nada se deve à sua cor da pele, como insistem os racistas, mas às condições de exploração secular, às humilhações e às violências a que foram submetidos seus ancestrais escravos, base do racismo nas Américas. Outro avanço é que o negro, no plano das representações culturais, deixou de ser um personagem meramente folclórico em figuras tais como o alegre sambista e a mulata sensual ou o jogador de futebol cheio de ginga. Existem dois opostos hoje em dia. Por um lado, o negro é considerado chique para o branco. Existem modelos, atrizes lindíssimas e homens negros também passaram a fazer papel de galã. Panteras Negras. Os Panteras Negras foram um partido político que surgiu nos Estados Unidos na década de 60, no contexto da luta da população afro-americana pelos seus direitos civis. Fundado por universitários negros, surgiu como um movimento de combate à violência policial contra negros no país e transformou-se em um partido político com um projeto revolucionário de combate à desigualdade contra os afro-americanos. É importante dizer que esse partido defendia a ideia de autodefesa armada como uma forma de luta contra a violência praticada pelo Estado contra os afro-americanos e de um projeto autogestionário, isto é, a comunidade afro-americana deveria ser autogovernada. Ao longo de sua existência, eles criaram uma série de ações em benefício de comunidades carentes, mas foram duramente perseguidos pelo FBI, Unidade de Polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que levou o partido à sua dissolução na década de 1980. Os Panteras Negras foram um dos grupos que fizeram parte dos movimentos que defendiam o lema Black Power, Poder Negro. Os grupos que partilhavam desse lema defendiam a autodeterminação do povo negro. Um dos símbolos adotados pelos Panteras Negras, em concordância com Black Power, era um punho erguido.